Olá, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. Bom, antes da gente começar aqui nosso estudo, vamos fazer um relaxamento? Vamos elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade de mais este dia. Que possamos manter a nossa mente e o nosso coração aberto para os aprendizados, para as reflexões de hoje. Vamos permitir que Jesus caminhe conosco, todos os dias. E esse dia em especial, que nós nos dedicamos ao estudo, à compreensão do Evangelho. Pedimos aos nossos mentores que nos auxiliem a colocar os aprendizados em prática. Que assim seja. Bom, então, vamos lá, dando continuidade ao nosso capítulo 10. Vamos falar aqui de um trechinho do Evangelho de Mateus, e aí vamos comentar. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, itens 3 a 5, está escrito o seguinte: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Bom, gente, argueiro é uma palavra que a gente não costuma usar, Então, fui pesquisar, significa uma partícula leve, um cisco, uma coisa insignificante. Agora, a trave, a gente já sabe o que é, Ele é um pedaço de madeira ou outro material que é utilizado para sustentar ou reforçar uma estrutura. Então, o que essa metáfora aqui está falando, Que a gente se preocupa em tirar o cisco do olho do outro, quando no nosso olho nós temos uma trave, algo que está ali sustentando ou reforçando uma forma de ver. Olha que interessante, Quando a gente vai ver o significado das palavras. Então, Jesus está falando nessa passagem sobre a facilidade que a gente tem de olhar o erro do outro, mas de não olhar os próprios erros. Ou então, o fato da gente ser muito crítico com o erro do outro e, sabendo que temos os nossos erros, passamos pano para os nossos erros, mas para o erro do outro não. Então é aquela coisa assim, olha só, o outro fez isso, aquilo e o outro. Aí quando a gente erra, a gente fala assim, mas eu tava nervoso, mas eu sou assim mesmo. Tipo assim, a gente passa um pano, pros nossos erros. Mas pro outro não. Pro outro a gente tá sempre disposto a julgar. Então é sobre isso que Jesus está falando, Como ele conhece muito bem a humanidade, e ele falou isso lá 2000 e poucos anos atrás, e a gente continua fazendo a mesma coisa, é porque a gente tem que aprender isso daqui, que é uma dificuldade nossa. Aí, o que o Kardec sugere aqui no item 10? Ele fala assim, que a primeira coisa que a gente deveria treinar é de olhar pra gente mesmo. Porque assim, na verdade, o que o outro faz ou deixa de fazer é da conta dele. Quem vai ter que prestar contas das ações é ele. Assim como nós vamos ter que nós prestamos contas das nossas ações. E os únicos responsáveis pelas nossas ações somos nós. Então, a única coisa que a gente tem controle na vida, ou deveria ter, somos nós mesmos. Está relativo às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, e não com relação ao outro. Então, cada um tem a responsabilidade de cuidar dos seus atos. O que Kardec sugere? Que a gente se imagine se olhando no espelho e pensar, o que eu pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Se colocar
como uma outra pessoa olhando ali o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Será que se eu fosse uma outra pessoa, mas estivesse ali me observando, o que eu ia achar do que eu falei, da forma que eu agi? Será que eu ia ter esse olhar tão compassivo? Ou eu ia estar lá apontando o dedinho? Então, que a gente possa utilizar dessa rigidez que a gente tem para julgar o outro pra gente mesmo. Tirar o foco do outro, que a gente use para nós mesmos. Olha, tal coisa que eu falei realmente não pegou bem. Tal atitude que eu tive, a forma que eu reagi, não foi legal. Mas a gente vai ter essa tendência de botar desculpa nos nossos comportamentos. Mas eu tava cansada, eu tava nervosa, eu tava sem tempo, eu tava... Então, e aí, como é que a gente vai trabalhar com isso? Porque são variáveis da vida que acontecem. A vida não vai parar tudo, ficar tudo mais fácil para de repente, olha, agora você vai lá e vai ter um aprendizado. Não é. A vida só vai acontecendo e a gente vai aprendendo com o inesperado, com a vida acontecendo. Então, a gente ter essa observação das nossas próprias reações aos acontecimentos, situações da vida e as pessoas com as quais nos relacionamos. Esse é o primeiro passo para que a gente possa conhecer a nós mesmos. É fazer essa observação de si próprio, né? Fazer essa recapitulação do dia, o que foi que eu fiz, como foi o meu dia, como foi a minha interação com as pessoas. Então, a gente observa primeiro, depois a gente vai identificar quais são as minhas qualidades, então o que foi positivo, o que foi legal, o que eu quero manter, e quais são os meus defeitos. É quase como se a gente olhasse para o nosso jardim e observasse assim, que tem uma plantinha ali que ela tá bonita, que ela tá florindo, que a gente quer manter ela no jardim, então vamos cuidar. Tem uma plantinha ali que ela tá fraquinha, tá precisando que a gente ponha alguma vitamina, tá precisando que a gente ponha um adubo, um cuidado. Isso daí representaria aquela virtude que ainda tá bem fraquinha, mas que a gente pode fortalecer. E também tem aquelas plantinhas que a gente vê assim, nossa, né? Vamos tirar aqueles matinhos, aquelas ervas daninhas que vão nascendo no jardim e que se a gente deixar tomam conta de tudo. Esses daí representam os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Então a gente vai tirando essas ervas daninhas, né? E como vocês sabem, quem aí tem jardim, tem planta, sabe, né? Que às vezes a erva daninha ela é chatinha de tirar. A gente tira ali no primeiro momento, mas se você não tira pela raiz, ela vai lá e cresce de novo, né? E tem uma que são danada que você vai tentando tirar e ela volta. Ou fica enroscadinha nas suas plantinhas boas. Assim são os nossos defeitos. Assim são os nossos defeitos. A gente vai trabalhando com eles e aí a gente começa minimizando. Então, vou dar um exemplo aqui. Tipo assim, o meu defeito é sempre ver o lado negativo das coisas. Então, eu vou procurar, no dia de hoje, ver mais o lado positivo. Porque se a gente for naquela coisa assim, 880, tipo, não vou mais ver nada negativo nas coisas, só vou ver o lado positivo. Vai ser um pouco difícil. Então, a gente começa aos pouquinhos. Hoje eu me proponho a ver o lado bom das coisas. Eu vou anotar no papelzinho tudo que eu procurar de bom. Para cada defeito que eu encontrar, eu vou me desafiar a ver algo bom e vou anotar no caderninho. É uma pessoa que é assim, mas ela tem um lado bom. Eu vou lá e escrevo. Uma situação que eu passei assim, assim, assim no meu trabalho, mas tem um lado bom. Eu vou lá e escrevo. E assim a gente vai treinando. Fiz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias. No final da semana, eu já vou ter terminado com esse meu vício de olhar o lado ruim das coisas? Não, porque é uma vida inteira. Eu tô sendo aqui boazinha, que eu tô falando uma vida, né? É a vida espiritual inteira
pensando no lado ruim das coisas. Não é em 3 dias, uma semana que a gente vai corrigir. Então, os defeitos a gente vai trabalhando assim. Aos pouquinhos, a gente vai entrando com essas intervenções para ir minimizando. À medida que a gente minimiza um defeito, a gente dá força para uma qualidade. Então, toda vez que eu vou lá no meu caderninho e escrevo o lado bom de alguma situação, eu estou fortalecendo também uma virtude, que é a virtude da indulgência, da benevolência, que é esse olhar bom, né? Eu vou procurar algo bom. Eu sei que, não é um olhar de conto de fadas, nada de ruim, não. A benevolência, a indulgência, ela tá ali justamente naquele ponto que eu sei que a situação é difícil, mas eu consigo enxergar algo bom aqui, e é nesse algo bom que eu vou focar. Como tem um ditado chinês que ele fala assim, né, que as flores de lótus, elas nascem no lodo, elas nascem no pântano. Então, o que é o lodo, o que é o pântano? Uma coisa que a gente associa com a sujeira, né, com um lugar feio, com um lugar desagradável. Mas é nesse lugar que nascem as flores de lótus. Então, se a gente vai para um pântano, se a gente está numa situação ruim, nós vamos olhar para o lodo todo, ou nós vamos olhar para a flor de lótus, que é belíssima, e perceber que mesmo nas situações difíceis, a gente tem algo bom, a gente tem algo que é bonito, que nos faz ver de forma diferente. Então, essa é a raiz dessa virtude da benevolência, né? É difícil a gente esperar no planeta Terra que tudo seja perfeito. Não vai mesmo. Então, é realmente esse desafio de encontrar flores de lótus no meio do lodo. À medida que a gente vai conhecendo a nós mesmos e identificando essas nossas qualidades que ainda estão ali precisando ser fortalecidas, né, as nossas virtudes. E aí a gente também vai ver os nossos defeitos, que é aquelas ervas daninhas muito loucas que estão ali tomando conta do nosso jardim. A gente vai perceber que somos um espírito em evolução. Porque justamente acontece esse movimento. À medida que a gente vai elevando, né, as nossas virtudes, os defeitos vão dando uma diminuidinha. Ou se o nosso foco é diminuindo os defeitos, a gente automaticamente vai ali dando mais força para as nossas virtudes, dando espaço para que elas ocorram dentro da gente. E aí vem essa vontade, né, da gente querer progredir no bem. Foi isso que Jesus veio deixar para a humanidade. Ele veio deixar esse passo a passo. Como a gente cuida desse nosso jardim, dessas nossas emoções, dessas nossas virtudes e dos nossos defeitos. Como cuidar? Como fazer? Jesus ele veio deixar isso na prática. Que ele deixa por forma de histórias, né, de metáforas, como a gente está vendo aqui, do cisco e da trave. Ele deixa de uma forma mais subjetiva mesmo, porque a linguagem da nossa alma é subjetiva. Quantas metáforas eu não usei aqui para explicar como que é o nosso funcionamento, né? Como um jardim, como as flores. Então a gente vai vendo que querer cultivar flores é muito mais gostoso do que ter um jardim ali todo largado, né? Todo tomado pelas ervas daninhas, pelos bichos, né? Ninguém gosta efetivamente disso. Então, nós temos aí no Evangelho de Jesus um passo a passo para cuidar desse nosso jardim. Lembrando que, né, como nós somos um espírito em evolução, é aquilo que eu disse, não vai ser do dia para a noite que o nosso jardim, né, das virtudes vai ficar lindíssimo, floridíssimo, maravilhoso. Por quê? Não vai. Mas, se a gente começar
por algum lugar, que é, né? Vou começar aos pouquinhos aí, tirando, minimizando as minhas dificuldades. Eu vou conseguir cultivar esse jardim. E esse jardim aí, ele vai requerer muito esforço, né? Força de vontade. E também vai requerer tempo. Então, assim, também não vamos ficar nos martirizando. Ah, eu tenho esse defeito e eu sou uma pessoa horrível mesmo. Não é para isso que a gente está aqui nesse treinamento. Estamos no planeta Terra com a tarefa maior de nos melhorar. Para quem fica aí pensando assim, ai, todo mundo tem uma missão, qual será que é a minha missão? Eu não tenho missão nenhuma no planeta. Então, a nossa missão é com a gente mesmo. A sua missão é com você, a minha missão é comigo. Nós temos essa responsabilidade com a gente mesmo. Essa é a nossa maior tarefa. Aí depende de cada um, se a gente está fazendo a nossa tarefa ou não. E se a gente está querendo fazer a nossa tarefa bem feita. A espiritualidade, se vocês forem ler o livro dos Espíritos, é muito interessante. Várias vezes a espiritualidade responde assim para o Kardec, que tudo depende da intenção. Então, muitas vezes a gente realmente quer acertar, a gente realmente quer fazer algo bom, mas ainda não sabemos direito. E acabamos magoando o outro, ferindo o outro, mas depende tudo da nossa intenção. E à medida que a gente vai aprendendo a fazer as coisas corretamente, a gente também vai deixando de magoar o outro. E aí a gente tem uma dica aqui que é a dica de todas, que o Kardec coloca, a espiritualidade também sempre coloca, e que a gente deveria prestar mais atenção nela, porque facilita bastante o nosso dia a dia. Eles ressaltam que a maior fonte das nossas dificuldades diárias é o nosso orgulho. O que é o orgulho? Basicamente, tá? Bem basicamente, o orgulho é você achar que você é mais do que alguém. Ah, mas eu não penso isso. Pensa. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra pensamos isso. Pensamos que somos melhor do que alguém. Pensamos que somos mais importantes do que alguém. Esse é o desafio dos habitantes do planeta Terra. É isso que todos nós temos em comum. E é isso o que causa tanta discórdia e tanta dificuldade entre nós. Porque nós sempre achamos que nós somos mais do que alguém. Ou merecemos mais do que alguém. Foram poucas pessoas, mas eminentes pessoas, que passaram por aqui e nos ensinaram que a coisa não é bem assim. Jesus é um bom exemplo, né? Quando ele tá lá crucificado, e aí um rapaz estava crucificado do lado dele e fala assim, mas se você é tão poderoso, por que você não sai daí? E a gente entende que, poxa, Jesus fazia tantas coisas, né? Ele poderia muito bem não estar ali. Mas o maior ensinamento dele ali, né, foi o último e maior, né, foi o da humildade. Então, até o mais poderoso, né, que muitos viam ele com esse poder, mais poderoso, a criatura mais de bom coração que realmente a gente conheceu, ele se colocou ali entre os últimos. E ele se coloca o corpo, né, para sacrifício. Então é um exemplo bem marcante, ficou um exemplo muito marcante para nós, né, para quem é cristão. Então o maior se colocou como o menor, como um igual, né? A forma que ele morreu era a forma que os bandidos morriam, que eram as pessoas menos consideradas na sociedade.
Madre Teresa de Calcutá é outro exemplo, né? Ela era uma pessoa que a gente vê que, sim, um espírito muito, muito evoluído. Quando ela pedia dinheiro para as pessoas que ela cuidava, uma vez ela estendeu a mão, né, para uma pessoa e pediu dinheiro. Aí essa pessoa cuspiu na mão dela. Aí ela pegou, passou no manto dela, um cuspe e falou assim: esse daqui é para mim. Agora eu te peço a doação para os meus pobrezinhos que eu cuido. Então percebe que a pessoa que ela não tem mais o orgulho tão exacerbado, ela nem se ofende, né? Como que a gente vai entender, né, se a gente tem orgulho ou não? É a medida que a gente se ofende. Quanto mais você se ofende com alguma coisa, mais você consegue entender que, putz, meu orgulho tá lá na estratosfera. Porque eu me ofendi muito com alguma coisa que me disseram, que fizeram pra mim. Então, esse é o nosso foco de trabalho. O orgulho, ele é a raiz de todos os nossos defeitos. E aí é aquilo, né? A raiz da erva daninha. A gente vai tirando a parte da erva daninha que a gente vê, mas a raiz, ela fica lá. E quando a gente não trabalha nela, a erva daninha vai nascendo de novo, de novo, de novo. Então, sim, tem momentos da nossa vida que as coisas nos acontecem e nos ferem no nosso orgulho, que é justamente nessa raiz. E aí a gente decide como nós vamos reagir a respeito disso. Se a gente vai dar força para essa erva daninha crescer de novo, ou se a gente realmente vai indo e arrancando essa raiz. Isso dói? Isso dói. Dói porque faz parte da gente. E porque é a nossa forma de pensar desde sempre, desde as outras encarnações. Então vai doer. Não vai ser rápido que a gente vai chegar no nível de Madre Teresa, no nível de Jesus. Então, como eu falei lá no outro vídeo, do exemplo do Gandhi, né, que perguntaram assim pra ele: como você faz pra se desculpar das coisas horríveis que falam de você? E aí ele fala assim: peraí, como é que eu faço pra desculpar, né, as pessoas que falam mal de mim? Ué, eu nem me sinto ofendido. Né? Então vai demorar muito pra gente chegar nesse estado, mas é importante que a gente vá treinando, porque a gente chega lá. É o que a espiritualidade fala pra nós, que esse é o destino de todos os seres criados por Deus. Já pensou que maravilha a gente não se sentir mais ofendido e também não ofender os outros? Ia ser muito bom, né? Então, se esse é o nosso destino, vamos focar aí no nosso trabalho diário. Aos pouquinhos a gente vai tirando essa trave aí do nosso olho, percebendo que cada um tem os seus defeitos, todo mundo tem suas coisinhas para trabalhar, né? Planeta Terra. Cada um aqui tá com as suas dificuldades. E que a gente possa, aí, na medida do possível, nos ajudar e ajudar também um pouquinho o outro. Por que não? Por que não tornar as coisas mais leves? Espero que você tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe a sua família e até a próxima!